Olá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje iremos trabalhar a ferramenta curva e as suas variações dentro da categoria que existe disponível no software LibreCAD. Vamos então abrir o nosso software. Aqui nós já temos no lado esquerdo a categoria curva. Também temos aqui no menu ferramentas curva. Vamos iniciar pela primeira opção, que é a construção de um arco, onde eu vou especificar o centro, depois o ponto inicial e depois o ângulo que vai compor esse arco. Vamos aqui usar uma estrutura que eu já deixei desenhada. Então eu quero fazer um arco entre essas duas retas, que são perpendiculares entre si. O comprimento dessa reta é de 50 unidades. E eu vou começar então, conforme está pedindo a ferramenta, especifique o centro do meu arco, que vai ser justamente no ponto de junção entre as duas linhas perpendiculares. Eu posso vir aqui, como eu estou com a ferramenta extremidade, ferramenta de precisão selecionada, eu posso vir com o mouse e especificar o centro que eu quero, como eu também poderia especificar por coordenada. E aqui eu vou deixar uma dica novamente. Eu quero especificar por coordenada, só que a minha coordenada relativa está aqui e a minha absoluta está em outra localidade, o que me traria dificuldade para poder descobrir o valor dessa coordenada. Só que lembrando que eu posso movimentar a coordenada relativa. Então, eu venho aqui na ferramenta do canto direito aqui, configurar a posição do zero relativo, e eu posso movimentar esse zero relativo aqui. Então, agora eu estou iniciando o meu desenho com o zero relativo aonde eu desejo. E aí eu posso clicar com o botão direito do mouse para voltar à ferramenta centro, ponto, ângulo, ou eu posso vir aqui na categoria e selecionar novamente centro, ponto, ângulo. Então agora eu já tenho a minha origem onde eu quero, já sei o valor então do ponto onde vai ser o centro do meu arco, eu posso então digitar a coordenada. Antes de digitar a coordenada, eu vou selecionar aqui qual é o sentido de rotação do meu arco, tá? A princípio eu vou deixar aqui no sentido horário como está, não posso esquecer disso. E agora eu vou então digitar aqui a coordenada do ponto central, arroba 0,0. Pronto, já defini o centro do meu arco. Agora eu vou definir o ponto de início. Esse ponto de início, ele vai depender do sentido de rotação que está pré-definido aqui. Por quê? Se eu colocar o ponto de início aqui, eu vou construir o meu arco no sentido horário, fechando aqui. Se eu colocar o meu ponto de início aqui, eu vou construir o arco no sentido contrário que eu não desejo. Tá? Então, vai influenciar. Agora, indique o raio. O raio, como eu sei que esse comprimento dessa reta, das duas, ambas são 50 unidades, e a minha origem relativa está aqui no ponto de junção das duas retas perpendiculares, eu posso então também utilizar a referência relativa e colocar arroba 0,50. Então está definido agora o diâmetro do meu arco. Porém, olha que interessante agora na hora de especificar o ângulo inicial. Observem que a construção do meu arco já está pré-definido conforme o sentido de rotação que eu selecionei aqui. Então, obrigatoriamente nesse caso, eu tenho que definir o ângulo inicial nessa região, para que eu consiga fechar o meu arco no sentido que eu quero. Se eu começar nessa região, eu vou conseguir fazer só o complemento do que eu quero, não vou conseguir fazer o arco que eu quero. Então, o ponto ideal é aqui. Novamente, eu posso usar a coordenada, porque eu sei que a referência relativa está aqui e que o comprimento dessa reta é 50. Então, eu posso especificar arroba
menos 50,0. Já está definido o meu ponto inicial. Agora, o meu sentido de rotação ele está determinado. Já foi determinado previamente como sentido horário. Eu posso fechar. Com o mouse, eu posso fazer todos esses movimentos que eu fiz através das coordenadas. Porém, com o mouse, sempre eu tenho que estar utilizando a ferramenta de precisão. Qualquer uma dessas ferramentas de precisão para me ter certeza do fechamento. Então, eu posso vir aqui e clicar nesse ponto para fechar, ou eu posso digitar aqui o ângulo final, né? Então, se eu estou aqui nesse ponto, eu posso digitar a coordenada aqui final, ou simplesmente vir com o mouse aqui com a ferramenta de precisão e clicar. Pronto, já terminei o meu arco aí da forma que eu desejava. Vou repetir o comando aqui, ó, fazendo um arco aqui nesse ponto aqui. Então vamos lá de novo, arco, centro, ponto, ângulo, especifique o centro, ferramenta de precisão, extremidade marcada, eu vou fazer 100% agora com o uso do mouse. Ó. Centro, raio, ponto inicial, ponto final. Ok? Muito simples aí a utilização da ferramenta arco. Agora vamos para a outra opção, que é a opção 3 pontos. A opção 3 pontos vai também construir o arco, só que nessa minha configuração aqui, eu não tenho a referência adequada para usar a ferramenta 3 pontos. E vou mostrar para vocês aqui na prática. Ela pede para especificar o ponto inicial. Aqui o ponto inicial. Ela pede para especificar o segundo ponto. Então, teria que ter um segundo ponto nessa região mediana para me marcar. E eu não tenho essa referência. Por isso, eu não tenho a facilidade de usar a ferramenta arco 3 pontos aqui, porque eu só tenho 2 pontos de referência ali. Então, como que eu vou fazer? Vou usar uma ferramenta que nós já estudamos aqui, ó. ESC. Vou providenciar um terceiro ponto aqui, usando a ferramenta bissetriz. Dentro aqui da categoria linha, eu tenho aqui, ó, a ferramenta bissetriz. Eu vou especificar um comprimento de 50, já está ali setado. Vou marcar essa linha, essa outra. Agora eu tenho 3 pontos adequados para me fazer o meu arco. Então, categoria curva, 3 pontos. Ponto inicial, está aqui. Pontos, o segundo ponto está aqui. E o terceiro ponto está aqui. Está aí concluído também o meu arco, onde eu utilizei 3 pontos pré-determinados. Posso vir aqui e deletar essa linha que eu usei apenas para referência. Ok? Agora vamos aqui na outra ferramenta que nós temos, que é o arco tangente. Vai ser feito um arco a partir de uma referência. Então, ele vai ser criado tangenciando esse ponto de referência. Então, vamos usar essa outra estrutura que eu deixei pronta aqui, esse retângulo. E agora, a ferramenta pede para especificar a entidade base, ou seja, o segmento de reta nesse caso. Então, vou marcar este segmento de reta. E ele já cria ali o arco tangente àquele segmento de reta. E eu posso fazer tanto no sentido anti-horário, quanto no sentido horário. Tá? E eu tenho a opção aqui de definir se eu quero deixar setado o raio ou o ângulo. Exemplo, eu quero fazer um arco de 180 graus. Então, eu já posso deixar aqui a opção ângulo, digitar 180, e digitado ali o ângulo de 180, eu posso vir aqui e determinar agora o diâmetro ou o raio, ou seja, o ponto final. Então, eu posso vir aqui com o mouse também e determinar esse ponto final. Lembrando, novamente,
Sempre que for usar o mouse, o cursor, tem que estar com a ferramenta de precisão, para você ter certeza do ponto que está ancorando a sua referência. Então, vou repetir aqui o comando. Lembrando que a gente tem esse atalho do botão direito do mouse, arco tangente. E eu vou definir agora, como está pedindo aqui, a entidade base. Agora eu vou especificar esse segmento de reta. E agora eu estou lá com condições de trabalhar este segmento de reta, este segmento de reta. Então está aí, concluído. Forma de fazer 3 arcos. Um com a referência do ponto central, do ponto inicial e do ângulo final. O segundo com 3 pontos, que são 3 pontos em cima da corda do arco que você quer fazer. E o quarto, que é um arco tangente a alguma entidade. Aqui no caso, as retas do retângulo que já estavam desenhadas. Tem outras opções aqui dentro da categoria curva, que é linha suave. O que tem de interessante nessa linha suave? Quando você tem que fazer curvaturas, sinuâncias, e você não tem pontos pré-determinados, ou seja, você não tem circunferências exatas, você tem a liberdade de trabalhar. Então, você pode escolher essa ferramenta e especificar os pontos. Uma questão importante é que essa primeira ferramenta aqui, que eu estou selecionando, de linha suave, vocês vão observar que tem uma segunda linha suave aqui. A primeira, ela te dá a opção dos graus de liberdade. O que isso significa? Significa o quanto ela vai fazer uma curvatura para suavizar os pontos pré-estabelecidos. Observem aqui. Vou fazer 3 estruturas com grau, começando com grau 1, deixando as 3 aqui na tela para vocês verem a diferença e fazer a comparação. Ó. Vou fazer pontos aleatórios. Tá aí. Então, desculpa. Não pode apertar o S que você cancela a ferramenta. Você tem que fechar apertando o botão direito do mouse, dando 2 cliques. Tá aí. Observem que ela suavizou praticamente nada. Agora eu vou mudar para 2 graus de liberdade. Vou tentar repetir aqui os pontos de forma bem parecidas. Observem que a suavização já é muito maior, com 2 graus de liberdade. Agora com 3 graus de liberdade. Tentando pegar aqui os pontos bem próximos ao primeiro exemplo, para ficar claro aqui a diferença dessa opção do grau de liberdade. Aqui suavizou muito mais, aqui suavizou já consideravelmente, e a primeira não tem suavização tão efetiva. Então tem 3 opções. Além disso, eu tenho a opção de trabalhar com ele fechado. Então, quando eu trabalho com ele fechado, ele já nasce de forma circunscrita aqui. Eu tenho a possibilidade de trabalhar desta maneira, com 3 graus de liberdade, por exemplo. A outra opção que já está pronta aqui é bem similar, linha suave através dos pontos, só que ela não permite que você determine o grau de liberdade. Ela já vem com um valor pré-setado já para esse grau de liberdade. Muito parecido com o grau de liberdade de
grau de liberdade 3 da ferramenta anterior. Tá? Eu posso trabalhar com ele fechado ou aberto. Então, essas são as ferramentas de linhas suaves. Quando eu quero fazer uma demarcação de um lago, uma coisa mais livre, né? Então, eu consigo fazer o uso dessa ferramenta, ou quando eu quero sobrepor uma figura para mim fazer o desenho. Então, numa imagem de satélite, por exemplo, eu tenho uma área de um lago, eu tenho uma área arredondada, uma área sinuosa de uma estrada. Eu queria remarcar aquela estrada, aquele lago, aquela lagoa. Eu posso usar essa ferramenta e ir demarcando os pontos em cima de um desenho pré-definido. Eu consigo transcrever essa sinuância para o meu projeto. Aqui nós temos a ferramenta Arco da Elipse, uma ferramenta importante para ser usada na representação gráfica isométrica, onde, para representar uma circunferência na vista isométrica, eu preciso de representar com uma elipse. E muitas das vezes fazer um arco também, eu vou ter que fazer um arco de uma elipse para representar a visão no desenho isométrico. Então, ele parte do mesmo princípio, especifica o centro da elipse, aqui, especifica a extremidade do eixo maior, especifica a extremidade do eixo menor, e agora determine o seu arco. Eu posso fazer aqui da parte superior até a parte inferior. Então, eu fiz aí o arco de uma elipse. E ele pode não necessariamente ter esse formato de meia elipse. Ele pode ter a angulação que você quiser. Né? Então, vou fazer aqui uma situação diferente. Posso ter aqui aproximadamente um quarto da elipse. Você tem a liberdade de escolher esse arco da elipse da maneira que for necessária no seu projeto. Para fechar a categoria de ferramentas curva, nós temos aqui a linha mão livre, que funciona como uma caneta, onde enquanto você estiver com o botão esquerdo do mouse pressionado, ela está escrevendo, e quando você solta o botão, ela para de escrever. Então, clicou com o botão direito e segurou, você já pode representar o seu desenho à mão livre. Soltou o mouse, parou de escrever. Então, é uma ferramenta aí disponível para fazer desenho à mão livre quando for necessário. Totalmente livre, sem nenhum ponto de controle. Bem diferente das ferramentas que nós temos aqui na mesma categoria, linha suave. Você pode fazer uma sinuância, mas que você tem um ponto de ancoragem e um ponto ali de controle dessa curvatura, por exemplo. Então é isso, aqui estão as ferramentas então presentes dentro da categoria curva. E aguardo vocês na nossa próxima aula para darmos sequência aí nas ferramentas disponíveis dentro do software para conseguirmos aí fazer nossas representações gráficas de forma técnica, de forma exata e com total qualidade.